let's sing this good old song. How many likes this? Faith in the Father, faith in the Son. Faith in the Holy Ghost, three in the one. All right, sister, give it. Faith in the Son, faith in the Holy Ghost, three in the one. Demons will tremble and sinners obey. Faith in Jehovah will anything. How many loves a good happy crowd like this? Oh, God bless you, sister. My faith looks up to thee, thou Lamb of Calvary, Savior divine. Now hear me while I pray. Take all my sins away, nor let me on this day be holy. While life's dark maze I tread, and grief around me spread, be thou my guide. Bid darkness turn to day, wash sorrow, fears away. Oh, let me from this day be holy. Oh, would you be numbered as one of his fold? Would you do it? Be spotless within. Hallelujah. Be watching and waiting that sight to behold. He's coming again. He's coming again. Would you want to be his foe or would you want to be his child? An angry God on that morning. Nothing but the blood of Jesus will he recognize. O em breve virá, número 198. Em breve virá,
Amém. Bom dia com Jesus. Ele está voltando e nós estamos esperando. Amém. 16 horas, se o Senhor nos permitir, estaremos aqui para mais um abençoado companheirismo. E em seguida, às 18 horas, nosso culto à noite de louvor, pregação da palavra. E agora de manhã nosso pastor disse que vamos ter 2 mensagens novas, nós vamos estudar. Nós vamos orar por esses irmãos. Por favor, irmão Nelander, dirija a oração junto com a igreja. Irmão Antônio Carlos e família, justifica. Irmã Geiciane e família, culto à noite. Irmão Marcondes, Gisleide e irmã Marilda, viagem. Irmão Adriel, também viagem. Pastor Natanael e família, viagem. E gratidão por mais um ano de vida da irmã Valdineia e também da irmã Giovanda. Vamos orar com o irmão Nelander. Bondoso Deus, te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade de estarmos aqui, Deus. Que o Senhor possa, Senhor, guiar os passos de cada um que está viajando, Deus. Ser com cada um deles por onde andar, ó Pai. Que o Senhor possa fazer sempre presente, ó Deus. Por mais um aniversário que cada um está fazendo, ó Deus. Que o Senhor possa, ó Deus, cada dia acrescentar mais das tuas bênçãos em suas vidas, ó Deus. Que o Senhor possa estar mais uma vez nesta escola dominical, ó Pai. Que a tua palavra possa descer em nossos corações, ó Deus, e vivificar, Senhor-nos a cada dia, Deus. Te peço e te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Senhor.
O Senhor é meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Seu perdão é completo, seu amor sem igual. Sob suas asas seguro estarei. Seu amor transformou o meu ser. A bondade do Senhor nos dá força e vigor. Sua palavra é qual luz que meus passos conduz. Não temerei, pois comigo vai Jesus. Que darei ao meu Senhor por seu tão grande amor, pois me fez renascer e eu não posso entender nem explicar tal milagre do céu. Dar a vida ao maior pecador que sou eu. Now, let's follow Abraham. So Sarah, Agora vamos seguir Abraão, então Sara. Amalek said, you know, there's that beautiful Hebrew woman. Abimeleque disse, sabe, ali está aquela linda mulher hebreia. Said, is that your husband? Disse, é aquele seu marido? No, that's my brother. Não, aquele é meu irmão. He said, that's right. That's my sister. Ele disse, isto é correto, aquela é minha irmã. Which it was, his half sister. Pois era mesmo sua meio-irmã. Well, so he said, well, I'll take her with the palace and she'll become my wife. And Bem, então ele disse, bem, eu vou levá-la até o palácio e ela se tornará minha esposa. I'll just give you a lot of things, see? E eu simplesmente lhe darei um monte de coisas, bem? All right. Correto. So he took her there. Could you imagine a man doing a thing like that? Então ele a levou ali e pode você imaginar um homem fazendo uma coisa como esta? So he slipped over there. Então ele entrou ali. See why he done it? Veja por quê. Porque ele fez isto? Why did he compromise? Porque ele se comprometeu? He was out of the promise. Ele estava fora da promessa. He went down to Gerar. Ele desceu até Gerar. That's the reason you women chop your hair off and use makeup and you fellas smoke cigarettes and Esta é a razão pela qual vocês, mulheres, cortam seus cabelos e usam maquiagem, e vocês, sujeitos que fumam cigarros, carry on the way you do, you get out of the promises. e se comportam da forma que vocês fazem, vocês saíram da promessa Still remain deacons and members and so forth. e ainda continuam diáconos e membros e assim por diante, In light of these Baptists, Presbyterians, Methodists, Pentecostals and so forth. como esses batistas, presbiterianos, metodistas, pentecostais e assim por diante. You just get right out of the promise, that's all. Vocês simplesmente saíram da promessa, isto é tudo. The devil twists you. Stay over here where you belong. Straight up. That's right. E o diabo te empurrou e ele fique aqui no lugar ao qual você pertence. E ore, isto é correto.
Let the devil speak to you. Listen to him. Deixa o diabo falar com você. Ouça-o. Now, here he was, sitting out there as a little sneaking coward. Agora aqui está ele, assentado ali fora, como um desprezível covarde, Setting out, God forgive me for speaking of his prophet like that, but I'm trying to make a point here. partindo. Deus, perdoe-me por falar do seu profeta assim, mas estou tentando formar um ponto aqui. Now we watch. Old Amalek went over there, and I imagine that night after he took his bath and Agora nós observamos que o velho Abimeleque foi até ali. Eu imagino que na noite seguinte que ele tomou seu banho, put on his pajamas and said his prayers and stuck his toes out like that. colocou seus pijamas e fez suas orações, e esticou seus dedos assim. Oh, I finally found the one I wanted. Ó, eu finalmente encontrei aquela que eu queria. Laying on a bed, said, tomorrow I'll marry this pretty Hebrew woman. They had her all decorated up with earrings and all these kind of things, you know. Deitado na cama, disse: amanhã eu me casarei com aquela linda mulher hebreia. Eles a adornaram toda com brincos e todos esses tipos de coisas, você sabe? Oh, how beautiful she looks. Tomorrow I'll marry her. Oh, quão linda ela parece ser. Amanhã eu me casarei com ela. And while he was laying on the bed, the Lord said, you're just as good as a dead man. E então ele estava deitado ali na cama. O Senhor disse: você é tão bom quanto um homem morto. That good holiness brother. Aquele bom irmão santo. But he said, you're just as good as a dead man. Mas ele disse: você é tão bom quanto um homem morto. Said, that woman is a wife of another man. Disse: aquela mulher é esposa de outro homem. Toda estrutura baseada em emoção ou sensação não pode subsistir. Me alegra ver a luz do dia quando o sol vem despontando, ouvir diversos passarinhos gorjeando, agradecendo pela noite que passou. Me alegra ouvir o som das águas escoando na cascata, sentir a fresca brisa vir por entre as matas, sendo aquecida pelo dia que raiou. Me alegro em poder a Deus agradecer por fazer parte desta bela criação. Então me junto a ela com todo o meu ser, dando louvores com todo o meu coração. Me alegra ver o João de Barro sua casa edificando, sentir das flores o perfume exalando, e com suas cores o caminho a enfeitar. Me alegra ver as grandes árvores suas folhas balançando, a natureza em grande festa se alegrando, em gratidão pelo seu grande Criador. Me alegro em poder a Deus agradecer por fazer parte desta bela criação. Então me junto a ela com todo o meu ser, dando louvores com todo o meu coração.
alegra ver quando a tardinha bem serena vem chegando e os passarinhos novamente se aninhando, agradecidos pelo dia que se vai. Me alegra ver por sobre os montes quando o sol vai se ocultando e os noturnos pelas matas vir chegando. Como me alegra em ver a criação de Deus. Me alegro em poder a Deus agradecer por fazer parte desta bela criação. Então me junto a ela com todo o meu ser, dando louvores com todo o meu coração. Me alegra ver quando a noitinha silenciosa está pairando, sentir o orvalhar do céu cair molhando, umedecendo a terra do seu Criador. Me alegra ver o céu tão vasto, ponto a ponto estrelado. Então eu sinto sua presença ao meu lado, pois posso vê-lo em tudo que sua mão criou. Me alegro em poder a Deus agradecer por fazer parte desta bela criação. Então me junto a ela com todo o meu ser, dando louvores com todo o meu coração. Me alegro em poder a Deus agradecer por fazer parte desta bela criação. Então me junto a ela com todo o meu ser, dando louvores com todo o meu coração. Toda estrutura baseada em emoção ou sensação não pode subsistir. Você deve guardar isso. Toda estrutura baseada em emoção, em sensação apenas, não poderá subsistir. O profeta de Deus para esta era afirma a respeito do assunto aquilo que realmente vem esclarecer melhor para nós. Porém, simplesmente chegou um ponto onde eles simplesmente tinham que ter algum tipo de sensação, ou estimular isto, ou alguma outra coisa. E isso não é bom. Veja, irmão, isso não é bom. São Paulo disse, na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 4, ele afirma: porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Na mensagem A Divindade Explicada, o profeta de Deus nos mostra de uma forma bem clara e simples o que significa este exercício corporal ao qual Paulo se refere.
esses cultos com danças e louvores, pessoas rolando no chão e uma promiscuidade, um pegando espírito com o outro, tudo isso é casa edificada na areia. O exercício corporal muito pouco é proveitoso. E na mesma mensagem, A Divindade Explicada, nós encontramos o irmão Branham com um doutor formado em teologia nos Estados Unidos, também um advogado, tentando edificar uma igreja em sensações. Como seja, tomando a evidência do batismo do Espírito Santo como sensação, ou as sensações como evidência do batismo do Espírito Santo. O profeta disse: olha, você é um doutor em divindade, o irmão é um advogado. Eu tenho uma cultura aí de 7º grau apenas. Eu fiz apenas uma coisa assim como um primário aqui para nós no Brasil. Um primário. Então, aquele doutor disse: eu posso ganhar milhares de almas desta forma. O profeta de Deus disse para ele, chamando-o pelo nome: irmão, você saiu de uma igreja limpa e decente, as Assembleias de Deus. Por que você tem que fazer isto? Sabe o que vai acontecer? Você estaria edificando uma coluna que, de fato, sem dúvida alguma, viria a ruir na hora da prova. Porque não tem um contrapeso para isso. Isso falhará depois de um tempo. E o Senhor tem que ter escritura para o que o Senhor está falando. Ele resistiu dizendo que tinha Bíblia para isso. Mas o irmão Branham disse: o Espírito Santo, fazendo isto que você mostra, está tudo bem nas Escrituras. Mas me mostre na Escritura onde o Espírito Santo fez sair sangue na plataforma e provocou todas estas sensações, estas emoções carnais, para segurar uma igreja, para segurar um povo, para segurar uma mocidade. Me mostre na Bíblia onde o Espírito Santo teve que usar isto. Jesus disse em São Mateus capítulo 7, que o homem que ouve estas palavras do Espírito Santo e não as pratica, é como aquele homem insensato que edificou a sua casa na areia. Isso tudo é areia movediça. Você basear uma igreja e ter a evidência de que ela tem o Espírito Santo, porque vive sob sensação e emoção. Porém, o homem prudente, ouvindo a palavra e procurando colocá-la em prática, formou uma estrutura inabalável. Vindo os ventos, as tempestades doutrinárias, os ismos, aquela casa permaneceu firme.
Não foi aquele leviano que hoje está pulando por uma coisa, amanhã está pulando por outra. Então, o batismo do Espírito Santo te batiza com a substância para a vida eterna. Isto é substância eterna. Isso é uma coisa que não pode desvanecer, independentemente de sensação, de emoção, de gritos, de danças e louvores. É independente disto. É uma substância que não pode desvanecer em circunstância alguma. E, aliás, é a única que pode valer na hora que você está no leito da morte. Quando você está no leito da morte, você não tem nenhuma sensação, nenhuma emoção que possa te fazer pular, saltar e gritar. Mas simplesmente você vai se entregando a cada minuto para atravessar o rio, entrando assim do outro lado, num corpo celestial, que logo será glorificado. Essa é a substância do Evangelho. Essa é a substância do Espírito Santo. Ele disse: o que faz o Espírito Santo na minha vida? Ele me dá uma sensação, mas uma sensação de segurança. Quando eu saio para o mato, eu grito, eu pulo, eu arranco o capim. Isso é entre eu e ele. Mas por causa daquilo que ele me mostra nas Escrituras Sagradas. Estas grandes verdades, esta revelação da vida vivida, esta revelação dos 7 selos, esta revelação da mensagem, o sinal, a mais sobressalente depois dos selos. Isso me traz uma sensação de segurança. É ter essa espada do rei em minha mão. Eu me sinto corajoso, eu me sinto entusiasmado, como os valentes de Davi, que lutaram tanto com suas espadas, que por fim não podiam nem sequer abrir as suas mãos para deixá-las. Assim quero eu estar, não ter como abrir as minhas mãos para deixar esta espada, que é a palavra. Isso sim é a segurança da vida eterna. Você não pode basear definitivamente a sua vida, a sua salvação, o seu arrebatamento, simplesmente porque você se arrepia, porque você grita e louva, estimulado por alguém que criou uma doutrina nesta linha. Como doutrina, isso mostra que você está edificado na areia. Onde estão os ensinamentos das escolas dominicais? Onde estão os ensinamentos de Paulo à igreja, às mulheres, aos homens, aos servos, aos senhores? Onde estão os ensinamentos de Pedro em relação às mesmas coisas? Essa Bíblia foi escrita exatamente para que a igreja fosse edificada na rocha. E tendo a revelação disto, as portas do inferno não viessem a prevalecer contra ela. Não importa se você grita a noite toda, se você faz todo o barulho da cidade, mas se você não tem a revelação do Espírito Santo na palavra revelada, você está simplesmente sendo uma carreta vazia, batendo todo o tempo
numa estrada de trepidação. Eu vi uma carreta passando na rodovia. Ela ia buscar alguma coisa, mas ela fazia tanto barulho, um barulho ensurdecedor. Mas quando ela voltou, ela estava lotada, carregada, já não tinha mais aquela barulheira toda, porque ela tinha ido buscar de fato uma carga. Oxalá que a igreja hoje esteja indo buscar essa carga do Espírito Santo. Aí ela compreenderá que águas profundas não fazem barulho, mas sim as águas rasas, batendo nas pedras. Isso é tudo muito bonito, formando cachoeiras, mas lá estão os peixes grandes, especiais, nas águas profundas que não fazem barulho. Estimulado pela fé, ancorado no porto seguro, deixando a tempestade passar, como aquela velha irmã de cor que cozinhava naquele acampamento, quando veio aquele furacão, e aquele rapaz que havia deixado a casa, que havia voltado as costas para a palavra, estava ali tremendo de medo, e ela disse: filho, venha deitar-se aqui no meu quarto. Aquela anciã estava tão calma, e ela lhe perguntou: você está pronto para morrer? Você está pronto para partir? Naquele momento, nenhuma das reuniões de sensação que ele participou lhe valeu coisa alguma, mas ela estava ancorada, ela estava calma, e tudo que saía dela inspirava confiança naquele jovem desertor. Resultado, ele foi salvo em meio à tempestade, pelo testemunho de uma velha anciã cristã, uma velha de cor, cozinheira, na hora da tempestade. Que tremenda realidade do Deus vivo, do Deus que realmente edificou toda a criação, todas as suas criações, em fundamentos sólidos e concretos. É com razão que Ele é a rocha, com razão que Ele é o rio da água viva, com razão que Ele é o bastão, com razão que Ele é o cajado, com razão que Ele é a capa, com razão que Ele é a estrela da manhã, que nunca falhou em seu posto, que nunca oscilou, calada, enfeitando as madrugadas com seu brilho intenso, sempre dizendo: Ele vive, por isso eu vivo também. Aleluia! Oh, isso sim, isso provoca alegria da salvação, o estímulo da vida eterna. Crie em mim, ó Deus, um coração puro, renove em mim um espírito reto, e não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo, e torna a dar-me a alegria da tua salvação. Aleluia! Regozijo na tribulação, coração transbordante, cálice transbordando perante os inimigos, perante os ataques, perante as perseguições, perante as tempestades. Filho, você está pronto para partir? Deus me abençoou, Deus te abençoou, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Toda estrutura baseada em emoção ou sensação não pode subsistir. Enquanto você se alimentar da palavra e não virar as costas para a palavra, Satanás não poderá contra você. Amém? Bom dia com Jesus. Este foi o primeiro programa rodado na reunião interna do encontro passado. Programa maravilhoso, né? E outro destaque do programa que foi rodado na abertura, no culto à noite de terça-feira, não é o tamanho do atalaia, mas sim da torre. Enquanto você estiver confiando no lugar onde o atalaia está, então tudo bem. O importante não é o homem, é o lugar que ele está. E que Deus possa vivificar cada dia mais estas coisas em nossa fé, né? Em nossa vida. Como dissemos sexta-feira, é maravilhoso ser pastor de uma igreja que o absoluto dela é a palavra de Deus. É satisfatório, é muito bom saber que o seu absoluto é a palavra de Deus. E tudo demais fica em segundo plano. Tudo demais pode ruir, pode falhar, mas a palavra de Deus não falha. Se você está estabilizado nela, então você está seguro, você está segura. Amém. Deus abençoe a todos que nos acompanham pela internet. Hoje, sendo domingo, são bem poucas pessoas que acompanham, né? Todos estão em suas igrejas. Mas a irmã Carmélia e a irmã Geis com certeza estão nos acompanhando, né? Deus abençoe a eles. E também o irmão Eliezer, né? Deus abençoe. Eles estão lá em Goiás, em Brasília, né? Minha esposa está acompanhando a irmã Geis. Um períodozinho que o médico exigiu, repouso para ela, né? Mas eles estão nos assistindo nesta manhã. Um abraço para a irmã Carmélia. Deus abençoe a todos vocês aí. A irmã Carmélia é minha esposa, né? Deus abençoe. Ontem nós estivemos em Nova Olinda, visitando a irmã Eliane e também a irmã Alzenira, que é uma anciã, que assistiu o culto que nós dirigimos lá e a gente não tinha voltado lá ainda, no caso eu, né? Então ontem me deu vontade de ir visitá-los. E nós fomos, combinamos com a irmã Eliane de ter um culto na casa dela todos os primeiros sábados do mês. Então no próximo sábado nós vamos ter culto na casa da irmã Eliane, lá em Nova Olinda, um culto de evangelismo e assistência, né, para ela. E a irmã Alzenira, nós estivemos falando com ela ontem. Nossa visita é objetiva. Às vezes começamos a conversar outros assuntos, mas logo eu digo, vamos direto ao objetivo da nossa vinda aqui, né? E mostrando para ela as escrituras, ela assistiu o culto e a sua filha também assistiu. E ficou algo que eles não entenderam. Eu disse no culto que línguas estranhas, profecias, e isso que acabamos de ouvir, né? Sensações, não significa batismo com o Espírito Santo, mas sim a fé em toda a palavra de Deus. Elas entenderam que nós não cremos no batismo do Espírito Santo, né?
Mas aí eu mostrei para ela, expliquei direitinho, mostrei para ela a diferença entre sensação e a pessoa do Espírito Santo, que é Jesus Cristo vivendo em nós, a palavra de Deus sendo vivificada em nós. Então nós passamos da morte para a vida e cremos em cada palavra que está escrita nessa Bíblia. Isso é a evidência do batismo no Espírito Santo. Aí eles entenderam, e ela mesma então disse, eu realmente pensava que a gente vai, ela já disse que já foi em quase todas as igrejas procurando, né? Procurando, isso é um bom sinal, né? Pessoa procurando algo que tem que estar em algum lugar, né? Então ela disse, e a gente vê tanto movimento, tanto barulho, tanta coisa e tantas pessoas que vai lá no altar e quando é no outro culto aquelas pessoas já assumiram tudo, não está lá mais e a gente fica sem saber realmente o que é aquilo, né? Mas a gente mostrando para ela sobre o verdadeiro batismo com o Espírito Santo, e eu fui direto ao irmão Brana, mostrei na Bíblia o ministério de Elias, depois li para ela Atos 2:38, ela quase não está podendo ler e também está com problema de audição, então fica um pouco difícil, mas ela disse, se está escrito aí na Bíblia, eu quero fazer o que está escrito aí na Bíblia. Eu não quero saber o que as igrejas estão pregando, eu quero fazer o que está escrito aí na Bíblia. Aí eu li para ela, quando eu li sobre o batismo em nome de Jesus Cristo, ela chorou muito. E disse, mas por que nunca me batizaram em nome de Jesus Cristo? Eu disse, porque eles são enganadores, eles conhecem a Bíblia, mas negam ela. E o Elias não é enganador. Eu disse, eu vim aqui para pregar para a senhora a mensagem de Elias. Eu não estou pregando denominação para a senhora, não. Não estou dizendo para a senhora que a minha igreja é certa, não. A única igreja certa que existe é aquela formada pelos eleitos que se reúnem na palavra. É na palavra. Eu estou convidando a senhora para ser uma crente da palavra. E eu venho aqui dar assistência para a senhora. Não precisa da senhora se preocupar em estar dentro da igreja se aqui não tem. Se tivesse, a senhora estaria. Mas o importante é a palavra. Então ela disse para mim, eu quero ser batizada nesse batismo aí. Aí ela disse, por que está escrito na Bíblia e eles pregam que sobre Pai, Filho e Espírito Santo? Aí eu expliquei para ela, disse, Jesus mandou usar o nome do Pai. Então, qual que é o nome do Pai? Bastou isso, ela entendeu tudo. A gente vê no brilho dos olhos, né? Quando a pessoa é eleita, né? Disse, ele mandou usar o nome do Pai. Aí eu disse para ela, essa casa aqui é do seu filho. Ela disse, é. Falei, se não tiver o nome do seu filho na escritura, não vale nada. Ninguém pode. Ele não pode provar que essa casa é dele. A senhora só é de Jesus se tiver o nome de Jesus na sua vida. Se não tiver, ela diz, pois então eu quero esse nome, né? Eu quero esse nome. E aí ficou combinado dela se batizar no próximo domingo. Nós vamos ter o cuidado, né, de buscar ela lá para ser batizada aqui, porque Nova Olinda parece que não tem água, né? Lá não tem rio. E aí eu falei para ela sobre arrumar algum lugar de batizar. Ela disse, não, eu queria batizar no rio, para minhas coisas ruins tudo embora. É bom, a gente respeita, né? Mas eu expliquei para ela, eu disse, olha, irmã, ultimamente ela estava congregando na Igreja de Deus é Amor. Eu falei, olha, irmã, a Igreja de Deus é Amor prega que tem que batizar na água corrente para os pecados ir embora. Eu disse, mas isso não é verdade. A água não tira pecado, irmão. Aí ela entendeu também, né?
Eu disse, eu posso batizar a senhora num tanque, em qualquer água. É sepultamento. É símbolo de sepultamento do velho homem. Não é a água que leva os pecados, não. Se fosse assim, era bom, era só ir na água aí e os pecados ir embora. Mas que tira o pecado é a fé no sangue de Jesus Cristo. A água é um símbolo de sepultamento. Aí ela disse, não, então tá bom, eu estou entendendo, eu estou crendo. Porque é difícil, né? As igrejas ensinam tantas coisas que... Mas é isso mesmo. Então ela ficou de ser batizada no próximo final de semana. Ou a gente vai dirigir o culto lá no sábado, e domingo ela vem para ser batizada aqui. E bom que ela conhece a igreja, assiste os cultos, né? Assiste a escola, melhor dizendo. E os irmãos conhecem ela. É uma anciã, eu digo assim, é outra irmã Raimunda, né? Ela é bem mais nova, mas já é uma anciã também. E a filha dela também disse, olha, eu estou no mundo, estou na condição que vocês estão vendo, mas eu creio que um dia eu vou voltar para o caminho. E tantos problemas que eles enfrentam, né, como todo mundo enfrenta, e a gente tem que crer, tem que ajudar, tem que falar, tem que orar pelas pessoas, crendo que Deus pode salvar cada uma delas, né? Mudar a vida de cada uma delas. Inclusive a irmã Eliane, que tem uma família distinta lá em Palmas, né? Congrega lá com o pastor Vicente, e ela demonstra assim, um desejo de acertar os passos com Deus, com a palavra. Precisa da nossa ajuda, né? Então, todos os primeiros sábados do mês, vamos ter culto em Nova Olinda. E a gente vai estar fazendo visitas também. Inclusive, a cunhada dela, né, que é da Assembleia de Deus, assistiu o culto e ficou esperando mais, né? E eu disse para ela, não, eu vou visitar, porque o culto é muito bom, bom demais. Mas parece que uma visita pessoal, assim, parece que é mais produtivo. A pessoa tem mais liberdade de falar, de perguntar, e a gente pode explicar melhor, né? Então eu vou visitar a irmã Eliane também. Eu creio que Deus pode estar começando um trabalhozinho ali, né? Nessa cidadezinha ali, Nova Olinda. E agora para frente, eu quero ver se a gente consegue colocar programa nessas FM, dessas cidadezinhas em volta aí, né? Aqui é meio complicado. Eu consegui com o NAN, mas a rádio dele não é FM não, né? Mas é ouvida, né? Eu encontrei ele ali no posto, aí ele disse, vai lá na minha emissorazinha lá, né? Ele disse, vai lá que eu quero que você faça aquele programa lá. No tempo, ele trabalhava na Anhanguera, né? E eu não fui ainda, mas pelo que ele disse, ele não vai nem cobrar nada. Ele disse, eu quero que vocês ponham o programa lá. Então, de repente, pode dar certo, né? Tem muito ouvinte, não tem? Aham. Nós vamos ver isso, talvez eu vou lá logo essa semana, né? E tem uma também, esqueci o nome da cidade agora, perto do Pontão ali, Pontão que fala? Hã? Não. Pau d'Arco, perto do Pau d'Arco ali, no Tocantins de cá, Arapoema, é. Dizem que lá tem uma rádio que abrange Bernardo Saião, aquelas regiões ali todas, né? Então a gente vai agilizar para isso. Pelo Eliezer nós já tinha programa nessas rádios todinho aí, mas tem que ir devagar, né? É um pouco complicado. Mas se Deus quiser, vamos colocar. Não pode parar o evangelismo, não é verdade? Não pode parar. Deus vai nos dirigir, nos dar condições e continuar a obra, porque quem faz a obra é Ele, não somos nós, né? Muito bem, nós vamos então, nesse resto de tempo da escola, estudar as mensagens novas que trouxemos do encontro.
que é perguntas e respostas sobre Gênesis. Nós vamos ter aí uns 20 minutos com ela. Provavelmente não vai dar para ler toda a resposta da primeira pergunta, mas no próximo domingo a gente continua. E depois a gente vai ter mais um pouco de tempo, uns 20 a 30 minutos, com a mensagem O Homem Interior. Quem não está com a mensagem, ela está à disposição ali na portaria. Você pode adquirir lá para acompanhar. Todos os domingos nós vamos ler um pouquinho da perguntas e respostas e continuar com a outra. Então, essa é perguntas e respostas sobre Gênesis. A outra que nós vamos começar a ler hoje é O Homem Interior. E a outra é intitulada Tua Casa. Está tudo ali na portaria à disposição dos irmãos. As irmãs chegaram, como é que está lá o irmão Vandim? Tá bom? Tá ficando bom? Fez a cirurgia, não fez? Agora é só recuperar e vir embora, né? Agora é cirurgia de verdade, né? Porque aquela laser fica só judiando, né? Mas agora tirou mesmo realmente a pedra. Vamos continuar orando para que o irmão Vandim possa completar o seu tratamento, né? Adquirir saúde e voltar. Segundo ele está com muita vontade de vir embora, né? Eu imagino, ficar fora de casa não é fácil, não. Mas é um tempo de provação, né? Mas Deus está dando a vitória para ele. Vamos ficar de pé, vamos ler em Números. Números. Som é complicado, né? O pastor Joaquim fala tão grave que é difícil de entender o que ele está falando se o som ficar grave. Eu vou falar já subiu demais, né? Se o som ficar agudo, fica subiando, né? A dicção a língua, né, no céu da boca. Eu tenho a boca muito fechada, né? Então, quando eu falo, dá um S muito forte. E aí os irmãos ficam sem saber o que faz, né? Essa mesa aí. Mas onde é mesmo? A escritura é Números 21, versículo 5. 5, né? É da mensagem, o homem interior. Deus abençoe a irmã Mônica, está aí conosco nesta manhã. Sua mãe, né? Está aí também, seu padrasto. É sua filha ou seu filho? A sua criança? Filho. Filha. Deus abençoe. Viu? Amém. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel. Veja só o que a murmuração faz, hein? Traz morte. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo, e disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente, e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal, e pô-la sobre uma haste. E era que, mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Então os filhos de Israel partiram e alojaram-se em Obote. Alojaram-se em Obote. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, olhando para Jesus na cruz, nós cremos que estamos livres da morte, que é o salário do pecado. E aqui está em nossas mãos mais esta mensagem que nós vamos estudar nesta manhã, crendo que vamos ser
muito edificados, vamos crescer no conhecimento do Senhor, na fé, no amor. Cremos que, como todas as mensagens, esta é mais um degrau mais perto da perfeição. Ajude a cada um dos teus filhos nesta manhã. Tira todo pensamento que não é de Deus. Limpa as nossas mentes. Tira todas as perturbações, os complexos, que tudo que não vem do Senhor seja repreendido. E que cada um possa nesta hora ser tomado pelo sentido da fé. Fé na tua palavra. Esta é a arma invencível. Que todos tenhamos fé na tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Sentai-vos, irmãos. A escritura foi lida, agora nós vamos para a mensagem perguntas e respostas sobre Gênesis. Depois nós voltaremos para esta aí. Depois da escola, eu quero conversar com o Edson, a irmã Rosângela, o irmão Adailton, vocês que estão trabalhando com as crianças, né? Essa mensagem foi pregada no dia 29 de julho de 1953, no Tabernáculo Branham, em Jeffersonville, Indiana. Nós vamos iniciar do primeiro parágrafo. São comentários, são saudações, geralmente o irmão Branham comenta alguma coisa, conta algum testemunho, e nós vamos até 10:15. Agora, se alguém tem algumas perguntas que queira entregar, ora, simplesmente mande-as. Deixe alguma criança trazê-las, ou o que quer que você queira. Ou talvez, se passarmos, eu recebi cerca de 6 aqui, em uma página, e então aqui, nós recebemos 2 ali. Agora, nós queremos descobrir. A razão pela qual fazemos isso é para descobrir o que está na mente das pessoas, sobre o que elas estão pensando. Ok? E isso é o que faz uma boa igreja forte. Você tem que ter os tempos, simplesmente como você tem que remover os carrapichos, como vocês sabem, e tudo, tirar todas as coisas fora do caminho, de maneira que você possa se mover calmamente. Então agora essa é a razão pela qual, de vez em quando, temos perguntas uma noite, é para descobrir essas coisas. Como sempre, eu gosto de colocar minhas observações também, porque se trata de uma igreja local. Nós temos aqui uma igreja local. O profeta fala em outra mensagem: você não pode partir com dúvidas na sua mente. Ele disse: essa dúvida impedirá de você chegar lá. Então, o pastor é a pessoa para a qual você deve tirar todas as suas dúvidas. Quando eu vou falar assim, eu gosto que vocês parem de ler e olhem para mim, porque senão confunde tudo, né? Então, o pastor é a pessoa que você precisa tirar suas dúvidas com ele, através dele. Existem pessoas que às vezes não quer mandar uma pergunta para o púlpito, não quer ir no escritório, quer poupar o pastor, aí pergunta o diácono, pergunta o auxiliar, pergunta o evangelista. Você está errado, você não pode fazer isso.
Você coloca a pessoa para a qual você está fazendo pergunta em problema. Porque às vezes a pessoa não quer responder, não pode responder, às vezes até sabe, mas prefere dizer, não, pergunta para o pastor. Isso é muito difícil, principalmente perguntas sobre casamento e divórcio, sobre vários assuntos que existem, né? A pessoa às vezes fica com uma certa dúvida, às vezes envolve doutrina. E então você tem direito de mandar aqui para o púlpito, tem direito de ir ao escritório, que é as duas coisas que eu prefiro, né? Eu não gosto muito que fale comigo pelo telefone, a menos que seja uma emergência. Mas tratar de assuntos, responder perguntas pelo telefone, eu prefiro que seja no escritório ou no púlpito. Ou então numa visita, né? Que você me convidar para ir lá. E pelo telefone, em último caso, né? Você não quer esperar, não pode esperar, tem que ser urgente, então tudo bem. Mas isso ajuda, como o irmão Branco está dizendo, isso é o que faz uma boa igreja forte. É você estar sempre tirando suas dúvidas com a pessoa certa, tá bom? Agora, se há alguma pergunta que... Agora, desta vez, eu como que abri isto escancaradamente. Quer dizer, deixou à vontade, né? E eu disse, agora, costumava ser que eu dizia, agora, se qualquer pessoa, simplesmente qualquer coisa relativa à Escritura, responda, pergunte. Obrigado, irmão. E eu dizia, simplesmente qualquer coisa relativa a uma Escritura, responderemos. Bem? Que nós a responderemos. Mas nesta noite eu disse, vocês sabem, então eles vêm ao redor, eles dizem, irmão Bill, me fizeram uma pergunta, você pensa se fulano fez certa coisa, aquilo é cristianismo? Bem, isso é como agravar alguém, mas eu disse, deixe-os ter isso nesta noite, vejam, está tudo bem. Assim nós podemos simplesmente descobrir se há qualquer agravo sendo feito. Então, o profeta, ele tinha um cuidado muito grande, né? Que a igreja não tivesse conflitos. Preste bem atenção nisso. Ele vigiava muito de perto, às vezes ele fazia até visitas para evitar como é que fala? Alvoroço entre a igreja, conflitos, agravos, né? Então, isso aqui ligando de novo com aquilo que eu estava falando. Às vezes tem certas coisas que agravam. Então, o Mombrano está tendo cuidado. Ele disse, descobrir se há qualquer agravo sendo feito, né? E o pastor, ele tem um cuidado muito grande. Vocês prestem atenção nisso que eu vou falar. Às vezes, tem pessoas que não entendem, podem até interpretar de uma forma errada. Mas o pastor tem um cuidado muito grande de proteger a igreja. Proteger a igreja, os jovens, toda a igreja, de espíritos, porque são milhões de espíritos que trabalham o tempo todo tentando prejudicar a igreja, tentando atingir a igreja. Então, o primeiro que ele tenta é o pastor. Irmão Brana disse, se ele tiver o pastor na mão, então pronto, a igreja está na mão dele. Se o valente for maniatado, a casa será saqueada. Então, primeiro ele vem contra o pastor. O pastor tem que lutar 24 horas por dia contra todo tipo de espírito para se manter posicionado, manter na palavra, num bom espírito, um bom exemplo. E então ele fica, o pastor, é como vimos o destaque aqui, ó. Ele pode ser um homem pequeno,
Não estou me referindo à estatura humana, tamanho de corpo. Pequeno no sentido ministerial. Suponhamos que ele tenha um ministério menor, um ministério que não é de reputação nacional, tal. Mas não importa. O importante é a torre, o importante é o lugar que ele está colocado. Deus trata com ele ali naquele lugar. Então, ele está na torre para quê? Para vigiar a igreja. Se ele não vigiar a igreja, é como um pastor comentou lá no encontro. A igreja então vai gritar e dizer: ei, você não está aí para nos vigiar e está deixando o inimigo entrar? Né? A igreja tem direito de fazer isso. O senhor não está na torre? O senhor não está vendo os espíritos sondando? O senhor não está vendo o perigo chegando? Como é que o senhor deixa a igreja ser atacada dessa forma se o senhor está na torre? Então é muito pesado, preste atenção nisso. O trabalho de um pastor não tem trégua, não tem descanso. Talvez você pense assim: o pastor foi lá para o recantinho descansar. Não, ele foi para lá descansar um pouquinho o seu físico, a sua mente natural, mas o ofício está em funcionamento 24 horas, ele não para. Lá eu estou pensando no irmão, na irmã, na família, no casal, nos filhos, naquele rapaz, naquela moça, naquilo que aconteceu, naquilo que está acontecendo, naquilo que pode acontecer, é o tempo todo. E ao mesmo tempo pedindo a Deus, orando, dizendo: Senhor, me ajude, me ajude. Responder no posto do dever. Então é isso aí. O irmão Branda tinha muito cuidado com a igreja. Uma vez ele ficou fora uns dias, depois quando ele chegou, ele disse: eu tive que ir de casa em casa, porque o diabo estava colocando a igreja uns contra os outros. Ele disse: eu tive que ir de casa em casa para tirar esse demônio de ação. E isso é uma coisa, irmãos, que nós todos precisamos vigiar, porque é bem aí que o diabo tira a força da igreja. É quando ele consegue colocar uns contra os outros, através de tantas estratégias que ele tem. Ele usa o complexo, ele usa as razões. Não vamos esquecer daquela pregação do pastor Joaquim no domingo à noite, antes do encontro, né? A faquinha da razão, ele usa aquilo, e assim por diante. Tantas coisas que ele usa para colocar uns contra os outros. Mas o Espírito Santo está conosco e ele nos ajuda a tirar o diabo do caminho, não ajuda? Lembre-se disso. Você tem que tirar o diabo do seu caminho todo dia, para você ser um possuidor das promessas. Então, eu realmente me sinto bem nesta noite. Cortei a grama a tarde toda, fora no sol quente, então eu me sinto realmente muito bom, muito bem. O Brando gostava do sol também, né? O sol é bom. Nós temos uma reunião vinda em breve agora. Não se esqueçam, 23 de agosto, no estádio em Chicago, até 5 de setembro. Espero um grande tempo no Senhor lá. E tem sido anunciado em todos os lugares. Agora, em todos os diferentes jornais estão estampando isso. Nós esperamos um grande tempo. Agora eu tenho 2, 3, 4, 5, 6, eu acho, em uma página aqui. E todas elas relativas à mesma coisa, de volta no livro de Gênesis. Agora, a primeira é Gênesis 1, 26, ou 1, 26 ao 28. É onde a pessoa, eles perguntaram o que isto seria. O que esta pergunta, eu quero dizer, fizeram a pergunta, me perdoem. E nós queremos ler isso primeiro. Agora, eles têm isso escrito aqui. Se você quer seguir após isso, está tudo bem. Disse: Deus criou o homem, macho e fêmea os criou. E então, na próxima, ele tem Gênesis, ou ele ou ela, tem Gênesis 2, versículo 7. Ele formou o homem do pó da terra. Aquele é outro lugar.
Eu lerei todos, assim nós podemos tê-los juntos aqui, de maneira que vocês possam ver. Agora, a primeira frase disto agora diz: Deus criou o homem, macho e fêmea, criou o homem, macho e fêmea. Agora, aquele eu penso, o primeiro ponto. Agora, em Gênesis 2:7 diz: Ele formou, sublinhado, mas primeiro ele criou. Ele tem isso sublinhado. E ele formou, sublinhado, o homem do pó e soprou em suas narinas. E assim por diante. Agora, qual é a diferença ou onde está a conexão nas Escrituras acima? Agora, se você tem isso anotado, Gênesis 1, 26 a 28 e Gênesis 2, 7. Agora, é uma coisa muito delicada e eu simplesmente tenho minha própria ideia disso. Assim, eu simplesmente darei isso a vocês da maneira que sinto que é. E se vocês sentem diferente, bem, isso está simplesmente bem. Eu quero cumprimentar o irmão Neville nas boas respostas que ele deu àquelas perguntas ali. Agora, elas foram boas. Agora, em Gênesis 1, 26... Deus fez o homem à sua própria imagem. E se você notar, nós pegaremos isso assim, você pode ler em 26, se você quiser ler adiante conosco, nós ficaríamos contentes por você fazê-lo. Confira comigo. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Agora, eu tenho ouvido isso discutido muitas vezes, e ao redor do mundo surgem discussões sobre isso. Agora, em Gênesis 2:7, observe o que ele fez aqui. Correto, aqui está. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Agora, que espécie de formação? O indagador pergunta. Que conexão tem este Gênesis 1, 26 com Gênesis 2, 7? Deus criou dois homens. E qual era o homem? E que conexão isso tem? Como isso se conecta na Escritura? Bem, agora, se você notar atentamente agora, em Gênesis 1, 26, vamos pegar a primeira parte primeiro. Deus disse, façamos, entre aspas, façamos o homem à nossa imagem. Nossa, é lógico, nós percebemos que ele está falando com alguém. Ele estava falando com outro ser. Façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança, e o deixemos ter domínio sobre os gados do campo. Se você notar na criação, a primeira coisa que foi criada, é lógico, foi a luz. Você segue descendo através da criação, a última coisa que foi criada foi o quê? Um homem. E a mulher foi feita depois do homem. Correto. A última coisa que foi criada na criação de Deus foi o gênero humano. Eu não quero ajudar o irmão Branham, mas eu quero lembrar de outras respostas que ele dá em outras mensagens também. Esse ser que Deus estava falando aqui não era outro Deus. Deus era espírito. Ele estava falando com os anjos, os querubins, os serafins, que já tinham sido criados antes do homem. O homem foi a última criação de Deus. Então, quando ele diz, façamos o homem à nossa imagem, ele estava falando com os seres espirituais que estavam em volta dele. Vocês podem ver na Bíblia que ele é cercado pelos os serafins, pelos querubins, e assim por diante. E aqui neste outro parágrafo,
a mulher não é criação de Deus, ela foi feita, ela foi tirada, ela é homem, a mulher é o homem também. Quando Deus criou o homem, Ele criou o homem macho e fêmea, homem e mulher, num ser só. Aí depois Ele separou o espírito feminino, o lado feminino do homem, construindo uma mulher. Então a mulher, ela é tirada do homem. A última coisa que foi criada na criação de Deus foi o gênero humano. Então, homem e mulher. Mas quando Deus fez o seu primeiro homem, se você notou, Ele o fez na semelhança dele mesmo. Ele foi feito à imagem de Deus. E o que é Deus? Agora, se nós pudermos descobrir o que Deus é, nós podemos descobrir que espécie de homem Ele fez. Ou seja, Ele criou. Agora, em São João capítulo 4, você lê isso, Jesus falando à mulher, né? Se você quiser voltar a isso, eu não tendo muito tempo, eu simplesmente não as anotei. Simplesmente tenho que tomar isso da memória, e você procure por elas agora, se eu puder encontrá-las rapidamente. Agora, vamos começar por volta do capítulo 4, e o versículo 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu: Eu creio que temos que tomar um pouquinho acima disso agora para encontrar o que eu quero que vocês vejam aqui. Talvez eu possa encontrar isso aqui embaixo e o que eu quero ver. O que diz, verso 23 e 24, correto. Vós adorais, é isto, vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. E é certo, veio? Mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores, judeus ou gentios, adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Agora, o verso seguinte é onde eu quero. Deus é espírito. Preste bem atenção nisso. Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. É difícil a gente ler sem falar, mas a verdadeira adoração é, como eu disse há poucos dias, ela não vem da nossa carne, não. Você não consegue adorar a Deus na carne, e Ele não aceita também a adoração da carne. Por isso é que acabamos de ouvir no programa, as sensações, as emoções, está muito bem, mas isso tem que ser resultado, isso tem que ser consequência, isso não pode ser o principal, porque a adoração carnal é em vão. Deus é espírito e a verdadeira adoração a Deus é em espírito, ou seja, você adora a Deus no seu espírito. Se não for, não tem contato, Deus não recebe, não chega lá. Por isso você tem que entrar no espírito de adoração, ou seja, colocar o seu espírito para adorar a Deus, porque Deus é espírito. E depois nós podemos tomar uma escola com isso, né? Agora, se Deus criou o homem à sua própria imagem e à sua própria semelhança, que espécie de homem Ele criou? Um homem espírito. Agora, se você notar, depois dele ter feito toda a criação e criado um homem espírito, a leitura encerra isto agora, para que aquele que me fez a pergunta encontre isto: que Deus deu domínio do gado e dos peixes e tudo ao homem, mas em sua formação ali, Ele fez o homem à sua própria imagem para conduzir o gado, conduzir as bestas do campo, exatamente como o Espírito Santo guia o crente hoje. Veio? Gente, isso aqui tem uma luz tão maravilhosa, que se eu pudesse, eu
tivesse tempo, nós poderíamos entrar nisso de forma... Você já observou que os animais, dependendo da pessoa que está lidando com eles, eles têm um tipo de comportamento? Dependendo da pessoa, eles têm outro tipo de comportamento? É o contato espiritual. A natureza do animal conhece o espírito do homem. Conhece o espírito do homem, porque o irmão Brando está deixando claro aqui, que Deus ordenou que aquele homem espírito, que é a sua imagem e semelhança, dominasse os animais. Não é a brutalidade carnal. Não é os meios humanos, os meios carnais. É a natureza. A natureza do animal com a natureza do homem. A natureza do homem é o espírito. A carne apenas é um veículo que esse homem, espírito, foi colocado dentro. Vocês estão conseguindo entender isso? É tremendo isso aqui. Ele foi, em outras palavras, já passou da hora, né? Adão, o primeiro homem nas criações inferiores de Deus, a primeira criação foi Deus, Ele mesmo. Então de Deus veio o Logos, o qual era filho de Deus. Então do Logos, que era a palavra, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E do Logos veio o homem. Eu vou parar aqui. Marca aí, na próxima escola nós continuaremos. Eu sei que para você ler em casa, estudar em casa, você vai entender muito pouco, porque respostas, o irmão Brana tem muita reticência, muito travessão, né? Ele vai falar uma coisa, então é preciso ler com bastante cuidado para poder compreender. A parte que lemos hoje foi boa, não foi? Guarde aí, no próximo domingo continuaremos. Agora vamos para a mensagem, o homem interior. Todos estão com ela? Tem muita gente sem, né? Mas vamos estudar. Ela foi pregada em 12 de dezembro de 1953, em Chicago, nos Estados Unidos. Muito obrigado, irmão Buzzi. Boa noite, amigos. Estou muito feliz por estar aqui nesta noite convosco para servir ao Senhor. Me desculpem por ter desapontado ontem à noite. Não foi minha culpa. Eu estava aqui, mas aconteceu uma coisinha que algo em relação à igreja deles, que se eu falasse lá, estava decidido. Se eu falasse aqui, então eles não me deixariam falar lá. Então eu quero pelo menos cumprir com minha palavra. Então eu prometi vir aqui, então eu vim. E eu estou feliz por estar aqui e oro para que Deus nos ajude agora e nos dê 2 boas noites de cultos enquanto estivermos aqui. Estou um pouquinho cansado. Acabamos de sair de um encontro lá embaixo, na Flórida, e isto eu acho que é a nossa 6ª semana. Estamos constantemente fazendo cultos, estou realmente bem cansado. Nós dirigimos, eu penso, 1.100 milhas numa só noite, em um velho caminhãozinho Chevrolet, Billy e eu. Então nós dirigimos cerca de 23 horas. Eu estava em ambos os lados desta maneira e embora tenhamos tido bons momentos, fomos direto para casa e então diretamente para cá. E ontem à noite eu estava bastante cansado. Chegamos um pouco tarde. Eu cheguei agora por volta de 7 ou algo assim e viemos para a reunião. E então eu ouvi que havia algo errado acontecendo com algumas denominações e coisas assim. E eu sou interdenominacional. A congregação aplaude. Muito obrigado. Isto é do meu coração. Se somos uma interdenominação, temos que ser assim. Isto é para todas as denominações, não importa o que sejam. Não podemos ser uma interdenominação apenas para com determinada igreja ou essa certa, é para com cada uma. E eu creio na paternidade de Deus e na irmandade do homem. E eu penso que somos irmãos juntos e é assim que devemos ser. E Deus tem os seus filhos.
Eles são todos, talvez alguns deles diverjam um pouco de nossa crença, ou de sua crença, ou da minha, mas Deus os tem aceitado como filhos, então temos que aceitá-los como nossos irmãos e irmãs, não temos? Isso é correto. E eu, para esta igreja aqui, a igreja de Filadélfia, obrigado, irmão Buzi. Quando eu estive na Suécia, eu não poderia ter sido mais bem tratado na minha vida do que fui tratado pelo povo sueco na Suécia. Eles foram bastante amáveis e bondosos para comigo. E em todos os lugares onde tenho estado, eu sempre tenho sido muito bem tratado por todos os tipos de diferentes pessoas. Portanto, eu não tenho nenhuma denominação. Eu disse que tenho estado na família Branham agora por mais de 40 anos e eles nunca me pediram para eu me unir à sua família. Eu simplesmente já nasci um Branham. E eu penso que é dessa maneira que somos cristãos. Não acham vocês também? Somos apenas simplesmente nascemos cristãos. Agora alguns deles... Agora, eu não tenho nada contra as igrejas denominacionais. Eles são seja o que for que eles desejam crer, mas eu não acho que devemos separar a fraternidade. Veja você, o homem. Eu penso que todos nós devemos amar ao Senhor e servi-lo. O irmão Branham não está dizendo que nós devemos estar misturados com as denominações. Ele estava tentando fazer as denominações entender que elas não podiam separar de nós. É diferente, não é? Na época, o irmão Branham estava pregando para eles ainda, ele estava no púlpito deles. Aqui ele está no púlpito de uma delas. E ele dizia, não pode separar, não pode se denominar, temos que estar juntos. Mas de qualquer forma eles se denominaram, eles se separaram. Não foi nós que separamos deles, foi eles que separaram de nós, porque não aceitaram o profeta. Não é isso? Mas nada contra ninguém. Nós, por exemplo, não temos nada contra nenhuma igreja, contra nenhum irmão, contra nenhuma irmã. Saudamos, cumprimentamos, cremos na salvação comum de cada um deles que querem ser salvos, nada contra, né? Se vierem todos para cá, são bem-vindos, porque a diferença está nisso, né? Está na palavra. Eles não querem a palavra, então, como fazer, né? Mas o irmão Branham está pregando num tempo, hoje nós estamos em outro tempo. Depois, mais na frente, ele mesmo pregou a fase presente do meu ministério, vocês conhecem. E aí a coisa é bem diferente, né? Agora, eu não... já li isso aqui, né? E eu, na minha vida, tenho tentado ter isso ao meu redor. Se eu não consigo ter um sentimento de amor do Espírito de Deus ao meu redor, então há algo errado aqui. Isso aqui eu sublinharia, se eu tivesse com a caneta aqui, né? As minhas mensagens são todas arriscadas, porque eu vou ler e fico sublinhando essas coisas. Isso é tremendo demais, gente. Vamos ler isso de novo? Pega a sua mensagem aí. Pega a sua caneta e risca isso aí, ó. Se eu não consigo ter um sentimento de amor do Espírito de Deus ao meu redor, então há algo errado aqui. Ouviram? Vocês prestaram atenção que o pastor Joaquim, quando ele está, como na escola passada, por exemplo, lendo algo, ele lê 3, 4, 5 vezes uma coisa só? Já prestaram atenção nisso? Ele lê de novo, porque é o Espírito querendo que você ouça, querendo que você entenda, querendo que você capte aquilo. Olha, irmãos, de tudo que já ouvimos dessa manhã, se você levar essa expressão do irmão Branham aqui no seu coração, isso poderá mudar completamente a sua vida. Trará cura, trará libertação, trará mais fé, te ajudará em tudo. Se eu não consigo ter um sentimento de amor do Espírito
Espírito de Deus ao meu redor, então há algo errado aqui. Eu não quero me envolver em nada, de modo que aquele amável sentimento dócil saia de mim. Que coisa! Risca aí, gente, esse parágrafo aí. Chega lá na sua casa, lê ele de novo, parágrafo inteirinho. Lê ele de novo. Nós nos envolvemos com coisas que tiram esse sentimento de nós. O perigo. Não adianta você ser um crente, ser um membro da igreja sem isso. É onde o irmão Brana diz em outra mensagem, nós ficamos ásperos. Não podemos conversar que estamos espetando um a outro, porque está faltando isso aqui. Vamos ler de novo? Na minha vida tenho tentado ter isso ao meu redor. Aí você vai ver o que ele ensina para ter. Se eu não consigo ter um sentimento de amor do Espírito de Deus ao meu redor, então há algo errado aqui. Eu não quero me envolver em nada. Envolvimento, o perigo, coisa perigosa. É de repente você estar envolvido, enredado. Eu não quero me envolver em nada, de modo que aquele amável sentimento, coisa boa, aquele amável sentimento, dócil, saia de mim. Meu Deus, ajuda-nos a ter esse amável sentimento dócil ao nosso redor o tempo todo. Me ajuda, Senhor. Ajuda todos nós. Irmão, não vá embora para casa do jeito que você veio, não. E nem pior, não. Deixa isso aqui te fazer sair daqui melhor. Amém? Se eu perguntar aqui, todo mundo ouviu isso aqui? Será que todo mundo ouviu? Todos que estão aqui dentro ouviram isso aqui? Eu falo a verdade, o Espírito Santo me segurou aqui. Ele me segurou aqui. Isso aqui faz diferença na igreja. Billy, você notou aquela irmãzinha sentada lá atrás, com aquele chapeuzinho, né? Como ela tem um espírito tão bom, Billy. Você notou como a atmosfera em volta dela é tão boa, Billy? A irmã Meda dizendo para o irmão Brana. Você notou? Irmãos, como é que você veio para a igreja hoje? Como foi que você veio? Como está o seu espírito? Como está a sua mente? Como está seu coração? Você orou quando você chegou aqui? Você pediu a Deus para te dar uma bênção na sua alma, uma bênção espiritual na sua alma? Porque afinal de contas nós não vimos na igreja buscar a bênção material, não. É espiritual. Você limpou o seu coração, você limpou sua mente, você tirou aqueles pensamentos duvidosos, aqueles pensamentos negativos, aquelas acusações, aqueles complexos, aquelas imaginações, você tirou tudo aquilo da sua mente, parou aí, sentou aí e começou a dizer assim: Senhor, deixa a atmosfera do amor divino, do Espírito Santo me envolver aqui agora, para que eu tenha um culto abençoado, e para que quem sentar junto comigo possa sentir essa atmosfera. Nós podemos fazer isso. Se não fizemos hoje de manhã, podemos fazer hoje à noite. Mas às vezes chegamos aqui na igreja tão ásperos, tão mal-humorados, com a cabeça cheia de tanto pensamento, carregando um fardo de problemas que parece que esses problemas nunca vão acabar.
e sentamos aí, ficamos fechados, não oramos, não lemos a Bíblia, o líder de cântico canta, você mal mexe com a boca, às vezes nem mexe. Você sabia que você atrapalha. Quem senta perto de você sente o peso. Quem olha para você sente o peso, sente para baixo. É isso que o irmão Branham está dizendo aqui. Eu não quero que esse sentimento de amor do Espírito de Deus saia de redor de mim. Esse espírito dócil. Porque de uma coisa você pode estar certo. Você pode ter toda a razão para estar mal-humorado aqui dentro da igreja, sentado aí no banco. Toda a razão que você está 100% errado. É por causa da razão mesmo é que você está errado. Primeiro você tem que entender que você é a pessoa mais carente da misericórdia, mais carente da graça, mais carente do Calvário. Esse você aí, ó, é eu. Eu chego nesse púlpito entendendo que eu sou a pessoa mais miserável que tem aqui, e se eu estou aqui, só tem uma palavrinha de 5 letras que mata a charada. É graça. Graça. Você tem que entender que se você está de pé, se você pode dirigir seu carro, se você pode levantar da cama, escovar os dentes, pentear cabelo, se arrumar, vir para a igreja, isso tudo significa graça, graça, graça. Se você pode entrar aqui com os seus próprios pés, sem precisar de ajuda de ninguém, é graça. Se você pode sentar aí, ficar sentado, firme, equilibrado, é graça. Se seus ouvidos estão ouvindo, é graça. Tudo é pela graça, é pela graça, é pela graça. Eu não tenho que ficar aqui mal-humorado, como é que eu diria, cheio de problemas, cheio de coisas para impedir a bênção de Deus, não. Eu tenho que sentar aí e dizer, Senhor, obrigado pelo Senhor ter me trazido. Obrigado pelo Senhor ter me dado vida mais um dia e pelo Senhor ter me dado a oportunidade de vir para a casa do Senhor, te adorar e ouvir a tua palavra. Obrigado, Senhor. E eu não quero ter nada na minha mente contra ninguém, nenhum problema afetando o meu espírito. Eu não quero ter. Eu vou deixar tudo no pé da cruz. Vou confiar no sangue do Senhor sobre mim e vou seguir em frente. Eu quero simplesmente te adorar e quero que quem sentar perto de mim sinta essa atmosfera do Espírito Santo ao meu redor. Amém? Todos entenderam? Chega em casa, você lê esse parágrafo mais um punhado de vezes e ora e pede a Deus para que isso não fique só na mensagem. Porque a mensagem na mensagem é muito boa, mas ela tem que vir para nós, ela tem que entrar para dentro de nós. E isso que estamos lendo aqui tem que passar para dentro de mim, ou então não adianta nada eu ler, fica pior, o juízo será muito maior. As mensagens não são para ficar no livro e nem na nossa mente como um sabe tudo. A mensagem é para entrar para dentro dos nossos corações e mudar as nossas atitudes. Amém? Deus os abençoe. Vamos ficar de pé? Graças a Deus pelo que nós temos ouvido nesta manhã. Se a gente for ficar pensando nos títulos da mensagem, a gente fica sem entender. Perguntas e respostas sobre Gênesis, se foi dito sobre a criação, o homem, espírito. E depois a gente entra nessa, começa já a falar do homem interior. Tem que captar muita coisa. É tremendo, né? A maneira, o título da mensagem. Que ele nos ajude a entender e a colocar
tudo que nós temos ouvido por esses anos para dentro de nós e a viver essa mensagem. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós nesta hora pedimos a Tua ajuda e que esta unção, esse Espírito Santo que a gente pode ver no nosso profeta, eu estava ali vendo, parece que a gente vê ele dentro daquele calhambeque dele em 1953, dirigindo 1.100 milhas, mais ou menos uns 1.500 quilômetros, a noite toda, e depois subir numa plataforma e pregar. Com mais de 40 anos de idade ele já tinha. De onde vinha aquela força? Eu estava ali sentado, meu Deus, a gente vai longe, tem hora. Que o Senhor nos dê fé para continuar, estímulo, força, coragem, e que venhamos estar olhando para o autor da graça, que é Jesus Cristo. E eu creio que Ele está nos dando força, Ele está dando força para esta igreja, para esta congregação, e que o Senhor mantenha a unção, a mão de poder sobre o pastor Jetson, e que ele também tenha essa força de William Branham, essa unção. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, recompensa cada irmão que esteve nesta manhã, e os que estiveram conosco, conectados. No precioso nome de Jesus Cristo, nós oramos, em nome de Jesus. Deus te abençoe, irmã Sônia, em Goiânia, também a nossa amada igreja de Bernardo do Saião, irmão Eliezer Cardoso, em Goiânia, a irmã Geise e irmã Carmélia, em Ceilândia, irmã Altina Fonseca, em Marcos Parente, Piauí. Vamos levantar nossas mãos para essas vidas. Deus abençoe nossos irmãos. Estaremos aqui com mais um companheirismo, 18 horas, o culto da noite. Dê um abraço fraternal no seu irmão, abençoe seu irmão e até logo mais tarde, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Passos largos pro abismo. A guerra, a peste, a fome é o que assola sem parar. Se aprofundam na pobreza, na miséria do pecado e não quer a santa voz de Deus escutar. São tantos os pregadores que estão na terra avisando que Cristo em breve vem buscar um povo santo. Se faz de surdo só para não ouvir, mas quando o clarim do céu tocar, o povo da terra vai subir e este mundo vai chorar. Aonde está o meu irmão? Minha mãe eu já não vejo mais. O meu pai, minha irmã, o meu avô. Alguém tão emocionado tira com o rosto molhado. É tarde, Jesus seu povo arrebatou.
amigo que porventura está me ouvindo, nunca desprezes a mensagem do Senhor. Não se aprofunde na pobreza, na miséria do pecado. Nunca deixe de ouvir a santa voz de amor. Escuta esta mensagem do céu que está te alertando, que Cristo em breve vem buscar um povo santo. Não se faça de surdo só para não ouvir, pois quando o clarim do céu tocar, o povo da terra vai subir e você poderá ficar. Aonde está o meu irmão? Minha mãe eu já não vejo mais. O meu pai, minha irmã, o meu avô. Alguém tão emocionado tira com o rosto molhado. É tarde, Jesus, seu povo